Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre Inrush Current, ou seja, corrente transitória. O que é o Inrush Current, qual o problema dela existir ou não e como a gente mede essa corrente, ok? Então vamos lá. Bom, a chamada Inrush Current seria aquela corrente inicial muito mais alta do que a corrente nominal de um determinado equipamento, que acontece quando você liga o equipamento, ok? Seria quase que uma corrente de partida, uma corrente de disparo. E por que ela acontece e por que ela é mais alta normalmente do que a corrente de trabalho do equipamento? Bom, normalmente a causa da Inrush Current são os elementos reativos que tem no equipamento, ou seja, são os capacitores, são os indutores e muitas vezes os transformadores daquele equipamento que necessitam de uma corrente maior na partida, normalmente por apresentarem uma impedância mais baixa nessa partida, né? O caso do capacitor, por exemplo, ele apresenta uma impedância menor, uma impedância bem mais baixa do que o normal durante a sua carga. Isso faz com que a corrente naquele momento seja muito alta para depois ela descer para o nível nominal, ok? Da mesma forma, os indutores, ao se carregarem, vão apresentar um consumo de corrente maior naquela carga. E os transformadores também, sendo que os transformadores já é mais um efeito do chamado carregamento magnético entre o primário e o secundário. Isso acontece justamente no momento de partida. Essa corrente ela dura muito pouco, é na ordem de milissegundos. Mas em algumas situações ela pode ser crítica, ela pode até danificar o equipamento ou pode diminuir a vida útil do equipamento, porque ela gera um estresse muito alto, tanto nos circuitos, quanto, por exemplo, no caso de uma fonte de alimentação, nas etapas de retificadores, nas etapas de filtragem, todo aquele circuito vai se submeter a uma corrente muito alta, às vezes 20 vezes mais alta do que a corrente nominal, em alguns casos, durante alguns milissegundos. Tudo bem, não vai ser suficiente para queimar ou disparar um fusível, etc., mas vai ser crítico. Então, a gente deve evitar que essa corrente surja ou minimizar o efeito dela, porque evitar é praticamente impossível, mas minimizar o efeito dela através de alguns tipos de proteções. Eu vou já comentar quais são os tipos de proteção. Então, só para ilustrar um pouco esse Inrush Current, vamos supor aqui que eu tenho aqui o tempo e aqui a corrente, ok? A corrente I e o tempo T. Vamos lá, no tempo zero aqui eu vou ligar o meu dispositivo. Vamos que seja uma fonte de alimentação de um determinado circuito. Então, eu vou ter um gráfico que ele vai ser mais ou menos assim. Ele vai começar aqui, assim, quando você liga, ele vai começar a subir rapidamente a corrente até um pico bem alto. Depois ele vai dar uma pequena estabilizada e decrescer mais ou menos com esta curva até um certo nível aqui embaixo. Então, esse aqui seria o gráfico do Inrush Current, né? Nesse ponto aqui mais alto, que foi o pico, vai ser a corrente máxima justamente no ponto mais elevado. Aqui, esse tempo daqui até aqui pode ser da ordem, por exemplo, de alguns milissegundos. Vamos que sejam 10 milissegundos. E depois que ela desce aqui, acabaram os 10 milissegundos, ela passa a ser uma corrente estável. Vamos que a corrente estável dele seja 1 ampere. Essa corrente de pico aqui pode ser alguma coisa perto de 5, 10 ou até mais amperes, ok? Então o circuito não vai estar preparado para 5 ou 10 amperes, com certeza não. A questão é que o tempo aqui é muito pequeno, então não é suficiente para danificar, embora ele possa causar algum estresse no circuito, justamente por dar esse pico elevado de corrente. E depois ela vem e começa a trabalhar normalmente. Isso aqui vai acontecer praticamente em todo equipamento que tenha transformador, que tenha indutores e capacitores, ok? Em maior ou menor proporção, isso vai variar. Essa proporção assim, de 20 vezes a corrente nominal acontece em certas circunstâncias, mas circuitos com maior proteção, ele consegue derrubar isso para 2 vezes maior, 3 vezes maior, ou seja, um número bem menor. Então, como o tempo aqui é muito baixo,
você ter uma corrente 2, 3 vezes maior é suportável, não vai chegar a gerar um estresse tão grande nos componentes do equipamento, ok? Um circuito bem padrão que tem esse tipo de efeito são os conversores chaveados do tipo DC-DC, e eu vou apresentar esse aqui para vocês, eu acho que até já tinha apresentado. É um conversor DC-DC, nós vamos fazer um teste com ele. Vamos armar esse circuito, ligá-lo e vamos medir a corrente de inrush. Eu vou mostrar como medir essa corrente no osciloscópio, ok? Existem alguns equipamentos, alguns alicates amperímetros, que tem uma das escalas para medir inrush current. Vocês podem ter reparado que alguns modelos têm essa funcionalidade. Normalmente é usado para medir a corrente de partida de sistemas de alta potência, que envolvem, por exemplo, motores e transformadores de grande porte, etc. Você usa esse alicate amperímetro, ele já tem a função, né? Ou seja, ele já mede naquele tempo de partida e aponta para você o valor da corrente, ok? Eu não tenho nenhum alicate amperímetro com essa funcionalidade aqui para mostrar, então a gente vai mostrar como medir usando o osciloscópio e uma pequena técnica aqui, ok? Então, bom, comentando um pouco mais agora sobre métodos para melhorar, né, ou para minimizar, mitigar o risco da corrente inrush, a gente usa o seguinte. Normalmente são dois métodos, o método passivo e o método ativo. O método passivo a gente usa resistores em série com a fonte. Eu vou mostrar aí no desenho. Você tem aqui a fonte, a saída da fonte, depois do transformador, né? E aqui você coloca um resistor em série, aqui antes do capacitor de filtro, ok? Esse resistor, ele vai limitar a corrente aqui. O problema é que ele vai limitar a corrente o tempo todo, num valor fixo. Isso não é interessante, porque ele vai perder aqui energia sob forma de calor. Então não é proveitoso usar esse método. Isso aqui seria até razoavelmente bom para correntes muito baixas, para potências menores. Se você vai usar uma potência maior, um circuito maior, você ainda pode usar essa proteção passiva, mas não um resistor simples, você vai usar um termistor. Então você vai usar um NTC ou um PTC. Tá? Eu tenho até um vídeo aí no canal que explica o funcionamento. São termistores, né? O que são termistores? Resistores que variam a sua resistência conforme a temperatura. O NTC tem o coeficiente negativo e o PTC o coeficiente positivo, que significa que no caso do NTC, quanto maior a temperatura, menor a resistência dele, e quanto menor a temperatura, maior a resistência dele. Coloca-se nessa posição um NTC, na posição em série, ele vai estar na temperatura ambiente, portanto ele vai estar frio quando o equipamento estiver desligado, e isso faz com que ele apresente uma resistência alta. Então na hora que eu ligo o equipamento, ele vai ter uma resistência alta, vai derrubar essa corrente de inrush aqui para um valor aceitável, e à medida que começa a fluir a corrente nele, ele se aquece, e como ele se aquece, aumenta a temperatura, cai a resistência. No que cai a resistência, ele permite o fluxo de corrente maior, deixando que a corrente nominal, normal do equipamento flua com mínimas perdas aqui por conta do NTC. Então o uso do termistor é mais indicado para equipamentos de maior potência, ok? De menor potência muito pequena mesmo, poucos watts, você pode até usar um resistor comum. Outro método, método ativo, usa um circuito controlado por transistores e por sensores que vão regular o resistor em série aqui. Eles vão ajustar eletronicamente esse resistor em série aqui com base no tempo e vão fazer uma queda aqui, uma limitação maior no início, né, logo na partida, e depois vão liberar essa resistência aqui de modo que ela caia com o tempo. São circuitos um pouco mais sofisticados, mas também são usados principalmente em equipamentos maiores. A proteção ativa, não vou entrar aqui no detalhe, tá? Mas basicamente são os tipos de proteção que nós usamos para limitar a corrente transitória ou a corrente inrush, que é como é conhecida, ok? Então vamos para a prática, né? Nada melhor do que ver a corrente acontecendo. Vamos medir a corrente nesse circuitinho aqui, ok? Eu já monto aqui o set e já retorno. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu montei aqui o conjunto para a gente poder medir a corrente de inrush desse conversor DC-DC, ok? Da seguinte maneira, aqui na entrada do conversor eu estou alimentando com a tensão que vem de uma fonte,
ok? Mais ou menos com 20 volts aqui na entrada. Aqui é a saída. Na saída eu estou colocando uma carga, vai drenar uma determinada corrente, porque a gente precisa botar ele com algum tipo de consumo, obviamente, né? Então eu vou drenar aqui 1 ampere ou um pouco mais aqui, ok? E para medir exatamente a corrente, como é que eu faço? Eu coloco aqui em série um resistor de potência, mas de baixa resistência, para a gente poder medir a tensão em paralelo com esse resistor. Se você mede a tensão de queda de um resistor, você pode usar a lei de Ohm para calcular a corrente que está passando sobre ele, não é isso? Então a corrente seria a tensão dividido pela resistência. Para facilitar os cálculos, você pode usar, por exemplo, um resistor de 1 ohm. A questão é que um resistor de 1 ohm vai gerar uma alta corrente aqui, portanto vai ter um aquecimento grande. Então é interessante que se use um resistor de potência. Eu estou usando aqui um resistor de 15 watts, como esse aqui, ok? Como esse tipo aqui, um resistor de 15 watts, então ele vai esquentar um pouco, mas não vai queimar. E com 1 ohm, eu consigo traduzir que cada volt que aparece em cima dele corresponde a 1 ampere. Isso facilita a nossa leitura direta no osciloscópio, ok? Por que precisa ser um osciloscópio? Porque essa corrente vai acontecer em um tempo muito rápido. Não é possível medir com um amperímetro tradicional. Ela vai partir, vai ser rapidamente derrubada logo depois de você ligar o equipamento. Portanto, ele vai ser alto, depois vai dar um pico e baixar até a corrente nominal do circuito. Então daí eu preciso mostrar isso no osciloscópio. Como eu já mostrei de outras vezes, nós vamos usar o trigger single, modo single do trigger. Ou seja, ele fica aguardando a ocorrência de um impulso para poder registrar e congelar a imagem para a gente. Assim a gente consegue detectar. Eu ajustei o osciloscópio no vertical para 2 volts por divisão, porque nesse caso aqui vai ser o suficiente. 2 volts por divisão significam 2 amperes por divisão, sendo que aqui eu tenho para cima 1, 2, 3, 4 quadrículos, eu vou ter até 8 amperes aqui para medir. Ele não deve chegar a isso tudo, mas a gente verifica o que vai acontecer, ok? E na escala de horizontal, na base de tempo, eu estou usando a escala de 20 milissegundos. Normalmente atende bem, porque a faixa do tempo do inrush current é da ordem de milissegundos, algumas dezenas de milissegundos. Então é o suficiente para a gente visualizar. Caso não consiga ver, é possível que você precise mexer um pouco no vertical e no horizontal para ajustar para a necessidade aí do seu circuito. De repente correntes maiores e tudo mais, ok? Tomando sempre cuidado com esse resistor que a gente coloca lá em série, para que ele tenha potência suficiente para aguentar, calculando que um resistor baixo de 1 ohm vai dar uma corrente razoavelmente alta ali em cima dele. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar o osciloscópio aqui já em single, modo single. Ok, não aparece absolutamente nada na tela agora porque ele está aguardando um impulso. E vou ligar, a minha carga já está ligada, eu estou em tese drenando alguma coisa aqui, mas o circuito não está ligado. Vou ligar o circuito agora e vamos ver se a gente registra a corrente transitória de partida. Ok, já consegui. Repare que o display aqui marca 20 volts, que é a tensão que ele está colocando na saída. Eu tenho aqui um pico muito rápido, atingiu o máximo e depois ele desceu até um valor menor. Esse valor menor é a corrente nominal, aqui efetivamente é a corrente de trabalho. Mas essa corrente maior aqui é a corrente inrush. Esse circuito certamente tem proteção porque eu não consegui uma corrente de inrush tão mais alta assim, né? Então vamos medir aqui para ver quanto é que a gente conseguiu. Deixa eu colocar os cursores para a gente ter uma medida mais precisa. Vou colocar o cursor aqui, esse outro cursor aqui, aqui. Vamos ver quanto é que dá. Olha, ele deu de pico a pico 6,12 volts, ou seja, 6,12 amperes é o que foi a corrente de pico aqui, a corrente inrush. Depois disso, ele caiu, aí a gente consegue baixar esse cursor aqui, ele caiu para 2,44 volts, que dá 2,44 amperes. Então
foi um pouco menos de que 3 vezes a corrente nominal, a corrente de inrush. É uma corrente que os circuitos conseguem aguentar bem. Se ela fosse muito maior, 10 vezes maior, 15 vezes maior, seria preocupante. Certamente não teria nenhum tipo de proteção, como aquele termistor que eu informei, ou qualquer outro circuito eletrônico que limite essa corrente de partida. Ok? Esse aqui certamente tem. Eu não tenho o diagrama dele para analisar que tipo de circuito de proteção tem, mas com essa elevação aqui certamente ele tem alguma proteção. Ok? E vamos ver agora o tempo, né? Ou seja, qual foi o período, a duração desse impulso aqui. Então deixa eu trocar os cursores para cursor X. E vamos ver aqui, ó. O pico começa aqui. Na verdade, vamos ver aqui como é que é o tempo total entre a subida e a descida. 22 milissegundos, ele está apontando aqui. Ou seja, entre subir e descer, 22 milissegundos. Agora, qual foi o tempo que ele ficou no valor máximo? Certamente aí foi um tempo muito menor, né? Vamos considerar aqui, precisa ser exatamente o máximo, um pouquinho antes do máximo. Já uma corrente substancialmente mais alta, até aqui. Até aqui, né? Quando ela cai abruptamente. Olha, foi 9 milissegundos, quer dizer, quase 10 milissegundos, ela se manteve num valor muito mais alto, em torno de 6 alguma coisa amperes, ok? 6.4 amperes, né? E contra o 6.12, né, que eu falei anteriormente, contra os 2, alguma coisa, 2,4 amperes da corrente nominal do equipamento. Portanto, durante 10 milissegundos ela foi quase 3 vezes, né? 2 vezes e alguma coisa a corrente nominal. Um tempo bastante curto, mas se ela tivesse um valor muito maior, poderia ser crítico para o equipamento. Ok, pessoal? Então basicamente esse é o método, né? Recapitulando, osciloscópio no modo single, ajustado com tempo na faixa de milissegundos, 20 milissegundos, 10 milissegundos, 40 milissegundos é o suficiente aqui na base de tempo. E o vertical aqui na faixa de 2 ou 4 volts, aí vai depender de quantos amperes. Se você usar um resistor de 1 ohm, é bom que ele seja de potência e cada volt lá vai corresponder a 1 ampere. Okay? É como se a gente mudasse a escala aqui para ampere. Repare que eu estou colocando a ponta de prova do multímetro, do osciloscópio e a garra bem em paralelo com o resistor. Estou medindo a tensão em cima do resistor, que nesse caso acaba sendo a corrente que está se passando aqui para a carga. Ok? Bom, pessoal, basicamente é isso que eu queria mostrar hoje aqui nesse vídeo. O que é a corrente inrush, como e que técnicas usamos para reduzir o risco de que ela seja muito alta, que possa estressar os circuitos, e como medir usando um osciloscópio e verificar se a sua corrente transitória de partida está num valor muito alto que possa estar gerando algum dano, algum problema no seu equipamento, ou não, se ela está dentro de uma faixa aceitável. Lembrando que ela vai existir na maior parte dos circuitos, principalmente aqueles que têm indutores, que têm capacitores, preferencialmente capacitores grandes, indutores grandes e transformadores grandes, que são os responsáveis por maiores correntes inrush. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostarem, não deixem de dar um like. Inscrevam-se no canal, que é bastante importante. Marcar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.